Então, hoje eu vou falar sobre estar preparado para crises no transtorno bipolar, né? É, e o que é uma crise no transtorno bipolar? Quando a gente fala em crise na bipolaridade, não estamos apenas falando de mudanças de humor. Estamos falando de episódios que alteram profundamente o pensamento, o comportamento, a energia, o sono, a capacidade de tomar decisões, enfim, funcionamento diário da vida, né? Esses episódios podem ser de mania, de hipomania, de depressão, de estados mistos. Então, é importante compreender que a crise, ela tem uma base biológica. Então, ela envolve alterações em sistemas cerebrais que regulam humor, energia e sono. Não é falta de vontade, não é defeito de caráter. Quando entendemos isso, conseguimos sair da culpa e entrar no cuidado. A gente fala bastante de sinais, né? Várias palestras já foram faladas de sinais. Mas, para dar sequência no assunto de hoje, eu vou reforçar novamente sinais e comportamentos que são associados aos episódios do transtorno bipolar, porque nunca é demais falar sobre sinais. Então, na mania, existe um aumento intenso da energia, da impulsividade e uma redução do senso de limite. Exemplos de comportamentos que podem aparecer, por exemplo, dormir 2 a 3 horas por noite e dizer que não precisa dormir, não ter necessidade de dormir mais e sentir-se energizado. Começar vários projetos ao mesmo tempo, falar muito, interromper as pessoas e mudar de assunto rapidamente. Gastar grandes quantidades de dinheiro. Fazer compras impulsivas pela internet ou outra forma. Fazer investimentos arriscados sem planejamento. Sair muito mais que o habitual, ficar muito sociável. Dirigir de forma imprudente. O trânsito tem muito acidente causado por esses motivos e muitos crimes de trânsito por causa das brigas. Aumento importante da atividade sexual ou comportamento sexual de risco. Discutir com facilidade ou ficar muito irritado quando contrariado. Sentir-se extremamente confiante ou invencível. Acreditar que tem habilidades ou talentos especiais. Enviar muitas mensagens ou fazer ligações excessivas. Trabalhar muitas horas sem pausa. Ter dificuldade de permanecer sentado ou quieto. Tomar decisões importantes de forma impulsiva, como pedir demissão, mudar de cidade, terminar relacionamentos. E quando em estados mais graves, apresentar desconfiança intensa, ideias de grandeza, perda da noção das consequências dos próprios atos. E na hipomania, pode aparecer inicialmente positiva, mas ainda envolve mudanças claras no padrão de funcionamento da pessoa. Exemplos de comportamentos: acordar muito cedo, cheio de energia, ter aumento da produtividade, falar mais do que o habitual, fazer muitos planos ao mesmo tempo, aceitar muitos compromissos, iniciar novos projetos ou cursos de forma impulsiva, aumentar a sociabilidade, enviar muitas mensagens ou postar muito nas redes sociais, ter aumento de gastos moderados, irritar-se facilmente, sentir que a mente está mais rápida que o normal. A diferença principal na hipomania é que na hipomania
o prejuízo é menor. Mas existe risco de evolução para a mania, tá? Então, isso é muito relevante entender que se a pessoa ela tem um diagnóstico de hipomania, de bipolaridade tipo 2, ela pode evoluir para bipolaridade tipo 1, por falta de tratamento ou tratamento inadequado. Nunca uma pessoa que tenha bipolaridade 1, ela passa a ser 2, mas da 2 para 1, isso pode acontecer. E comportamentos na depressão. Então, na depressão vai haver uma perda de energia, interesse e esperança. Exemplo de comportamentos: permanecer muito tempo na cama, ter dificuldade para iniciar atividades simples, abandonar atividades que antes eram importantes, parar de responder mensagens ou telefonemas, evitar encontros sociais, chorar com frequência, se descuidar da higiene pessoal, ter dificuldade para trabalhar ou estudar, esquecer compromissos, passar muito tempo nas redes sociais sem engajamento real, perder o interesse por hobbies, comer muito mais ou muito menos, dormir muitas horas ou ter insônia, falar frases como: ai, nada faz sentido, sou um peso para os outros, não vejo futuro. Em casos mais graves, pode surgir pensamentos de morte, ideias de suicídio. E nos estados mistos? Os estados mistos são particularmente difíceis porque combinam energia alta com sofrimento intenso. Exemplos de comportamentos: uma grande agitação com tristeza profunda, andar de um lado para o outro pela casa, apresentar uma irritabilidade intensa, ter dificuldade para dormir, pensamentos acelerados, mas negativos, ter uma sensação de desespero, explosões emocionais, impulsividade com sofrimento intenso, choro e raiva ao mesmo tempo. Estado misto merece atenção clínica rápida. É o estado que tem maior risco de suicídio porque o sofrimento é intenso. E 60% das pessoas que têm bipolaridade, pelo menos uma vez, elas vão apresentar estado misto. Tem algumas que mais que uma vez, né? É um sofrimento muito grande. Mudanças de comportamento que podem sinalizar início de crise. Algumas mudanças, elas podem parecer pequenas, mas podem ser sinais precoces. Exemplos: começar a dormir muito menos ou dormir muito mais. Ter um aumento repentino de energia, aumentar o consumo de café, aumentar o consumo de álcool, de maconha, ficar mais irritado que o habitual, mudar drasticamente rotinas, iniciar muitos projetos simultaneamente, abandonar responsabilidades, ter mudanças bruscas nas redes sociais, ficar postando muito, né? Ou desaparecer. Os familiares, eles costumam perceber essas mudanças antes do paciente. Então, é importante entender que o objetivo não é vigiar o comportamento do seu familiar. O objetivo é reconhecer mudanças precocemente para buscar ajuda antes que a crise se intensifique. Quanto mais cedo a intervenção ocorre, menor o sofrimento e menor o risco de complicações. Identificação precoce, né? Então, significa reconhecer sinais de alerta. A crise, ela começa como uma bola de neve. Se identificarmos quando ela ainda é pequena, conseguimos evitar que ela cresça. Cada pessoa tem seus próprios sinais.
chamamos isso de pródromos. Então, é aquilo que vem antes. Tá? Às vezes, a pessoa pode apresentar mudanças qualitativas. O sinal pode não parecer um sintoma clássico, mas ainda assim é uma mudança de padrão. Por exemplo, a pessoa começa a usar óculos escuros o tempo todo. Começa a usar roupas extravagantes, coloridas, e esse não é o padrão dela. Começa a fazer mudanças repentinas na aparência, corte de cabelo totalmente fora do costume, às vezes pinturas bem extravagantes, tatuagens, piercing, mudar hábitos de forma brusca, alterar rotinas, mudanças no estilo de comunicação, aumento do consumo de cigarro ou café. Mais uma vez, os familiares, muitas vezes, percebem essas mudanças antes do paciente. E qual que é o papel do aliado, né? O aliado nem sempre é o esposo, a esposa, né? É aquela pessoa que está próxima, né? A família, ela não deve agir como um vigilante, como alguém que está policiando o seu ente querido. O papel é ser um parceiro de cuidado. Chamamos essa pessoa de aliado. Quem pode ser o aliado? É uma pessoa que seja de confiança, que tenha contato frequente, que conheça sobre transtorno bipolar. Sem conhecer, você não vai entender aquele comportamento, aqueles sinais. Que consiga conversar sem julgamento, que não use a doença como arma em discussões. E o que o aliado faz? Ele vai ajudar a observar os sinais de alerta, ele vai conversar quando perceber mudanças, vai ajudar a ativar o plano de ação, ele pode ajudar na busca de ajuda médica. Né? O que ele deve evitar, né, o aliado? Hostilidade, críticas constantes, confronto agressivo. Essas atitudes, elas aumentam o estresse e podem piorar o episódio. Quais são as ferramentas que a pessoa que tem bipolaridade, ela precisa usar para identificar precocemente os sinais? Né? Então, reconhecer sinais precoces é mais fácil quando existe algum tipo de registro. A nossa mente não vai lembrar o que aconteceu na segunda-feira em relação ao sono, em relação ao meu humor. Nós precisamos gerar dados, gerar informações. Então, pequenas anotações ao longo das semanas ajudam a perceber padrões que no dia a dia passam despercebidos. O objetivo é aumentar a consciência para prevenir crises. Algumas ferramentas que são importantes. Essa daqui é muito importante. Diário de humor. Né? Às vezes é bem difícil nós, como psicólogos, convencer nossos pacientes de usarem, né? Porque exige um pouquinho de trabalho, mas é um trabalhinho bem pequenininho, mas o resultado é enorme, né? Então, no diário de humor, o paciente ele vai registrar o humor predominante, o nível de energia, a irritabilidade, a ansiedade, os acontecimentos importantes do dia. Com o tempo, o diário permite perceber padrões como períodos de aumento progressivo de energia, irritabilidade crescente, queda gradual do humor. E essas mudanças, muitas vezes, aparecem dias ou semanas antes de um episódio. Percebe a importância, a relevância disso? Nossa, é uma coisa assim, se cada pessoa que tem bipolaridade em compreendesse e se comprometesse
na autogestão da sua bipolaridade, isso faria uma diferença para quê? Evitar crises, adesão ao tratamento, né? Registro do sono. Todos nós aqui, na nossa comunidade, sabemos, o sono é um dos indicadores mais sensíveis no transtorno bipolar. O que a pessoa vai registrar? Horário que dormiu, horário que acordou, despertares noturnos, qualidade do sono, né? Mudanças como houve uma redução progressiva do sono, acordar cada vez mais cedo com energia, dormir muitas horas seguidas, podem sinalizar início de hipomania ou depressão. Existem hoje muitos aplicativos que colaboram para que esses registros sejam feitos sem dar tanto trabalho, né? Em questão de segundos, a pessoa registra, rapidíssimo, gera relatórios, gera informações, gera dados significativos. Outro tipo de ferramenta, monitoramento de energia e atividade. Por exemplo, ter uma escala de 0 a 10 para ser utilizada. Qual que foi o nível de energia hoje? Foi 6, por exemplo. Produtividade, agitação, mudanças rápidas nessa escala podem indicar início de alteração de humor, né? Esse aumento progressivo de energia, ela pode estar indicando um sinal precoce de hipomania. Mas se você não tem registro, de onde que você vai tirar esses dados ou essa informação? Você só vai se dar conta quando a escalada ela já está muito perceptível ou está gerando muitos prejuízos ou problemas. Registros de comportamento de risco. Então, algumas pessoas percebem padrões de comportamentos antes da crise. Exemplo, começa a comprar mais, começa a consumir mais álcool, aumento de redes sociais, assume muitos compromissos, início de muitos projetos. Então, registrar esses comportamentos ajuda a identificar quando o padrão começa a mudar. Lista de sinais de alerta pessoal, porque cada pessoa tem a sua forma de manifestar a bipolaridade, né? Como diz o professor que eu fiz especialização, cada bipolar tem a sua bipolaridade, né? Então, identificar os seus pródromos. Por exemplo, começou a dormir menos, começou a falar mais rápido, ficar mais irritado, gastar mais dinheiro, sentir a mente muito acelerada. Então, ter essa lista e usar ela como apoio na compreensão, né? E no registro, quando está fazendo os demais registros que eu falei anteriormente, vai colaborar para identificar, ter a consciência, né, dos seus comportamentos. Com a participação, né, do aliado. Então, quando existe um aliado, ele também pode ajudar nessa observação. Às vezes, familiares percebem mudanças que o próprio paciente ainda não percebeu. Então, mais uma vez, o objetivo não é controle, o objetivo é cuidado compartilhado. Então, as crises, raramente, elas surgem de uma forma totalmente repentina. Na maioria das vezes, o corpo e o comportamento começam a dar sinais. Então, quando aprendemos a observar esses sinais, ganhamos tempo para agir antes que a crise cresça. Então, como um bombeiro que usa o extintor para apagar o fogo, né? Então, na bipolaridade, nós temos que ter o plano de ação, o cartão extintor. Quando o incêndio começa, usamos um extintor. No transtorno bipolar, precisamos de algo parecido. Um plano claro para quando a crise começa.
E se a crise for para cima, né? Mania ou hipomania? E a pessoa começar, qual que é o recurso, né? O plano, dormir mais. O objetivo é restaurar o sono, tentar atingir cerca de 10 horas de sono, mesmo com auxílio médico. Reduzir estímulos, evitar ambientes barulhentos, festas, excesso de compromissos, sobrecarga de trabalho, limitar gastos, entregar cartões ou limitar acesso ao dinheiro temporariamente, adiar decisões importantes, não tomar decisões grandes durante a crise. Exemplo, compras grandes, mudanças de trabalho, investimentos, decisões familiares importantes. Mas percebe que se você não tem tudo claro, o que eu falei atrás, e não tem um aliado contigo, tudo isso pode ir por água abaixo, né? A pessoa, ela fica perdida, ela entra naquela turbulência e simplesmente as coisas vão acontecendo e o prejuízo depois vem, né? E se a crise for para baixo, né? For uma depressão? Novamente, regular o sono, evitando dormir muitas horas durante o dia. Sono excessivo piora a depressão. Aumentar a atividade gradualmente, mesmo sem vontade. Caminhar, manter pequenas rotinas, sair de casa, fazer contato com o médico. Nunca usar antidepressivos por conta própria, porque isso pode provocar uma virada para mania, né? Quais que são os hábitos que protegem a estabilidade? Então, a melhor crise é aquela que não acontece, né? Alguns hábitos, eles fazem muita diferença. O primeiro, adesão à medicação. Interromper o tratamento é um dos gatilhos mais comuns de recaída. Também aumenta o risco de suicídio. A medicação, ela estabiliza o sistema de regulação de humor. Outro hábito que protege, higiene do sono. Então, sono regular é uma das bases da estabilidade no transtorno bipolar. Algumas regras importantes: dormir e acordar em horários regulares, evitar privação de sono, evitar virar à noite, reduzir luz e telas antes de dormir. Falando aqui, eu lembrei, quando eu fazia especialização, o professor, ele mostrou para nós que existe um óculos, não sei se vocês conhecem, um óculos especial para quando a pessoa está ativada, para não receber luz, né? Então, ela fica andando com esse óculos, que mesmo ela não conseguindo dormir, ela não está recebendo essa luz intensa. Bem interessante esse óculos. É um óculos laranja, ele pega todo o rosto. Para muitas pessoas com bipolaridade, passar a noite em claro pode precipitar crise. Outro fator, outro comportamento que não ajuda, né? Usar substâncias de risco, né? Álcool, maconha, estimulantes, café, não é recomendável após 14 horas, né? E quando procurar ajuda médica, ajuda psiquiátrica? É importante procurar ajuda quando o sono começa a diminuir drasticamente, quando aparecem sinais claros de mania, hipomania, estados mistos, a depressão piora, surgem pensamentos suicidas, a pessoa perde a capacidade de julgamento, há comportamentos de risco, a pessoa interrompe a medicação. Então, quanto mais cedo procurar ajuda,
mais fácil controlar o episódio. A ação, ela não deve ser reativa, ela precisa ser preventiva, né? Então, isso é muito importante, tanto quem tem a bipolaridade ou o seu familiar compreender isso, não é agir pela reação, né? É pela prevenção. E quando que a internação pode ser necessária? Então, a internação psiquiátrica muitas vezes gera medo nas famílias. A palavra internação costuma ser associada à perda de liberdade ou a situações muito graves. Mas é importante entender algo fundamental. A internação é um recurso de cuidado. Ela é utilizada quando o nível de risco ou de desorganização do quadro exige um ambiente mais protegido para a estabilização. O objetivo não é punir, o objetivo é proteger e tratar. Na maior parte das vezes, a internação é temporária, usada para atravessar uma fase crítica da doença. Situações que a internação pode ser indicada. A equipe médica, ela pode considerar a internação quando aparecem situações como risco de suicídio, risco de agressão a outras pessoas, perda importante da capacidade de julgamento, incapacidade de cuidar de si mesmo, mania grave com impulsividade ou comportamento de risco, sintomas psicóticos, delírios e alucinações, ausência de resposta ao tratamento ambulatorial. Em alguns episódios de mania, por exemplo, a pessoa pode acreditar que possui habilidades especiais, sentir-se invencível, fazer gastos muito elevados, envolver-se em comportamentos perigosos. Quem assistiu aquele filme Mr. Jones, tem uma cena que ele está no alto de um prédio e ele fica alucinando, né? Tentando, como se querendo alcançar um avião. Né? Ele fica com essas imagens na mente e se elevando, ficando na pontinha lá do prédio, em total comportamento de risco, né? É muito interessante esse filme para ver o quanto que a bipolaridade tipo 1 ali está bem colocada, né? Nessas situações, a capacidade de avaliar as consequências pode estar prejudicada. A internação ajuda a interromper o ciclo da crise e estabilizar o quadro com segurança. Tipos de internação psiquiátrica. Então, nós temos 3 tipos. A internação voluntária ocorre quando a própria pessoa reconhece que precisa de ajuda e concorda com a internação. Ela mantém participação ativa nas decisões sobre o tratamento. Essa forma de internação costuma favorecer maior colaboração com a equipe de saúde. A internação voluntária, ela acontece quando a pessoa não reconhece que está doente, mas existe risco significativo. Então, nesse caso, a família solicita, o médico avalia e indica, e existem regras legais para proteger os direitos da pessoa, entre elas relatório médico justificando a necessidade, autorização do familiar responsável, comunicação ao Ministério Público em até 72 horas. Essas regras existem para garantir que a internação ocorra apenas quando realmente é necessário. E a internação compulsória, ela é mais rara, ela ocorre por decisão judicial, um juiz determina a internação com base em laudos médicos e outras avaliações. E o que acontece durante uma internação? Uma internação psiquiátrica não é apenas observação. Ela envolve o trabalho de uma equipe multidisciplinar e normalmente participam psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Durante esse período pode ocorrer ajuste de medicações, monitoramento clínico diário, psicoterapia, atividades terapêuticas,
organização da rotina e do sono, e o objetivo é reduzir os sintomas e recuperar a estabilidade. E o que esperar depois da internação? A alta hospitalar não significa que o tratamento terminou. Na verdade, inicia-se uma fase importante de readaptação à rotina. Então, nos primeiros dias ou semanas pode surgir cansaço, sensibilidade emocional, insegurança para retomar atividades. Por isso, o acompanhamento próximo com a equipe de saúde e o apoio da família são fundamentais. Com o tempo, muitas pessoas passam a reconhecer melhor seus sinais de alerta e desenvolvem estratégias de autocuidado mais eficazes. A internação deve ser vista como um recurso de proteção, não como um fracasso, e muitas vezes ela evita consequências muito mais graves. O objetivo sempre é estabilizar, proteger e permitir que a pessoa retome sua vida com segurança. 10 erros comuns das famílias durante uma crise bipolar. Esses erros são muito frequentes, na maioria das vezes acontecem por preocupação ou desespero. Reconhecer isso ajuda a melhorar o cuidado. Primeiro erro, achar que é apenas falta de esforço. A crise não é preguiça ou falta de vontade. Confrontar de forma agressiva. Discussões intensas costumam piorar o episódio. Tentar convencer com lógica durante a mania. Durante a mania, a capacidade de julgamento pode estar prejudicada. Argumentos racionais muitas vezes não funcionam. Ignorar sinais precoces. Esperar passar sozinho pode permitir que a crise se intensifique. Culpar o paciente. A culpa aumenta a vergonha e o isolamento. Exigir decisões importantes durante a crise. A pessoa pode não ter clareza suficiente nesse momento. Permitir acesso irrestrito a dinheiro durante a mania. Isso pode gerar prejuízos financeiros importantes. Afastar-se completamente. O isolamento aumenta o sofrimento e o risco de agravamento. Suspender medicação sem orientação médica. Por incrível que pareça, acontece muito isso, tá, pessoal? Isso é um dos principais gatilhos de recaída. A pessoa, o familiar diz, esse remédio aí está te fazendo muito mal. Isso aí é veneno. Até esses dias eu vi um comentário aí na internet. Lítio é um veneno. Depende, né? Tudo pode ser veneno, dependendo da dose, né? Esperar demais para buscar ajuda. Quanto mais cedo ocorre a intervenção, melhor costuma ser a resposta ao tratamento. Uma pergunta para refletir. Se uma crise começasse amanhã, vocês saberiam reconhecer os primeiros sinais? A preparação para a crise começa exatamente aí. O transtorno bipolar é uma condição tratável. Muitas pessoas vivem vidas produtivas e estáveis, mas isso exige 3 pilares: tratamento adequado, reconhecimento precoce das crises, ter um plano para as crises, e o apoio familiar informado, né? Quanto mais cedo a crise é identificada, menor o sofrimento e mais rápido a pessoa volta à estabilidade. Eu preparei um material que eu passei já para o Word, que é um plano para crises, tá? Então, é um material para uso pessoal mesmo, da pessoa que tem bipolaridade e seu familiar. Preencher esse material, identificando os sinais de alerta, né? Na mania, na hipomania, na depressão. O que costuma ajudar quando esses sinais aparecem, né? Individualmente. E aqui, nesse material que eu coloquei, são sugestões. Cada um pode adequar conforme a sua
os seus próprios sinais, né? Um cadastrinho, né, de pessoas que podem ajudar. Então, o nome do psicólogo, o nome do psiquiatra, com o telefone, né, para que o familiar ele tenha, né, essas informações, porque muitas vezes a pessoa está indo no psicólogo, no psiquiatra, mas você sabe que só que vai. Quem que é a pessoa, qual que é o contato, ninguém sabe. Como é que vai agir num momento de crise se não tem informação? Tem que estar dividida essa informação. Profissionais, esses são os profissionais que acompanham o tratamento. Outras pessoas que podem ajudar também. Então, ter, né, nesse plano de crises, nome e telefone de outras pessoas que podem estar dando auxílio numa eventual necessidade. E aí também, aí coloquei quando procurar ajuda imediatamente. Então, se tiver pensamento suicida, perda de controle de comportamento, incapacidade de cuidar de si, ausência completa de sono, isso é risco, tá? E sintomas psicóticos. Então, esse é um material que eu sugiro, assim, que vocês façam uso para cumprir, né, com esses objetivos da nossa palestra de hoje, que é justamente, né, reconhecer sinais, ter planos para crises, trabalhar com prevenção e ter uma vida melhor. Fico à disposição.